quem são os demônios e como agem. Eu falei que os demônios são seres invisíveis, são energias espirituais inteligentes que têm um objetivo principal, que é a mente humana. Quando o demônio tem a mente de um ser, ele pode fazer qualquer coisa na vida dessa pessoa. Então eu fui explicando aqui de diversas maneiras como o diabo ele vai operando na mente das pessoas, e eu comecei a falar sobre é, a psicologia, o neocórtex, o sistema límbico, o reptiliano, onde fica a inteligência, onde fica o intelecto, onde ficam as emoções e onde ficam as reações do ser humano. Falei também sobre o governo do consciente e do inconsciente, tá? Tudo isso para preparar, para falar para vocês sobre como os demônios governam a mente das pessoas. Eu gastei também um tempo falando sobre é, como o diabo monta na mente de uma pessoa, nas mentes sem fé, mentes sem a palavra e mentes sem o espírito. E comecei a falar um pouquinho sobre pessoas dominadas pelo medo. E eu expliquei como o medo neutraliza o poder da fé. E uma pessoa governada e dominada pelo medo, ela é uma pessoa paralisada. Então eu dei alguns exemplos de medo, como o medo da morte, o medo do fracasso, o medo da doença, o medo da rejeição, medo de falar em público, medo de ser grande, que são os principais medos do ser humano, tá? E agora falamos sobre as duas forças principais que governam o universo, que é a fé e o medo. E, enfim, cheguei aqui onde eu não comecei a falar e quero falar agora para vocês sobre a segunda chave do diabo na mente do ser humano. É a chave da tentação. Então, além do diabo ele operar na mente de um ser através do medo, o medo ele abre porta para o diabo atuar na mente de uma pessoa. Mas a segunda porta que o diabo tem de acesso à mente de uma pessoa é a tentação. Toda tentação vem do diabo. Jesus falou sobre isso na oração do Pai Nosso, quando ele nos ensinou a orar pedindo a Deus: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então você pode observar que a tentação e o mal eles trabalham juntos. Quando nós somos libertos do mal, a tentação ela se afasta de nós. Então, como é que funciona o processo da tentação na manipulação do diabo na mente humana? A tentação trabalha com etapas. Prestem atenção, gente, porque isso daqui é muito forte. Você que tem um filho, tá travando aí, Renata? Então tá legal. O pessoal vai me dando a sinalização aí. Você que tem um filho, jovenzinho, pré-adolescente, observe que esse pré-adolescente pode se tornar vítima disso, porque a maior parte dos pecados do ser humano, eles são apresentados a nós na nossa adolescência, na nossa pré-adolescência. Todo pecado tem um início, você não nasce pecador. O pecado entra na tua vida através dessa etapa 1 da tentação. Qual é? Iniciar a vítima. O que é iniciar? É o momento em que o pecado ele inicia na sua vida. Geralmente, para um pecado iniciar na vida de uma pessoa, existem os agentes da iniciação. São aquelas pessoas que o diabo vai colocar na vida de uma criança ou de um adolescente, ensinando a pessoa que o pecado existe, ensinando a pessoa que é possível cometer o pecado. Então, uma pessoa que usa drogas, alguém chegou para ela e apresentou as drogas. Uma pessoa que se prostitui, ou uma pessoa que se masturba, ou uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que é rebelde contra pai e mãe, uma pessoa que comete o homossexualismo, o lesbianismo. Todos esses pecados, eles tiveram aquele momento em que um agente de iniciação, ele trouxe essa ideia para a pessoa passou, os olhos pecaminosos dessa pessoa foram abertos para o pecado, ok? Então, todo pecado tem toda tentação tem a primeira etapa, que é o início. Esse pecado que talvez você que está assistindo comete, como eu disse, Renata, eu quero que os demais aí que estiverem me ouvindo, sinalizem para mim que a Renata está escrevendo aí que está ruim para ela. Tá bom? Então, se é a sua internet, querida, então deixa eu continuar aqui. Meire disse que travou também. Vamos ver quem mais aí está travando, por favor. Eu quero evitar interromper muito, porque se eu interromper, lá no nosso replay vai ficar interrompido, para quem assistir novamente. Tá legal. Então
Então tenham paciência. Depois vocês assistam o replay. Então, continuando. Legal, Guilherme. Obrigado. Quando vocês estiverem na dúvida, continuem dando coraçõezinhos na tela, porque o coraçãozinho mostra que a internet está funcionando. Se você clicou aí, chegou aqui, é porque está funcionando. Ótimo, gente. Obrigado. Então, o pecado que talvez você aí que está me assistindo comete, esse pecado teve um início. Você pode tentar lembrar quando foi que esse pecado foi apresentado para mim. Você possivelmente vai lembrar de um parente, de um tio, de um amigo da escola, de um professor, de um colega da rua. Você pode lembrar de um filme, de um vídeo, de algo que você leu que trouxe esse pecado para a sua vida. Então, primeira etapa, como o diabo começa a tentação na vida da pessoa? Primeira coisa, iniciar a pessoa. Em segundo lugar, estimular desejos e vontades, que é a tentação em si. Então veja bem, uma pessoa que nunca se masturbou, uma pessoa que nunca soube que masturbação existe, ela nunca vai ficar tentada a se masturbar. Uma pessoa que nunca viu pornografia, que nunca soube que pornografia existe, ela nunca vai ficar tentada a usar da pornografia, ok? Vocês estão me ouvindo? Os coraçõezinhos pararam aqui um pouquinho. Talvez seja porque travou, eu estou preocupado com isso. Legal, obrigado. Só de vez em quando dá um coraçãozinho na tela. Então, entenda, não existe etapa 2 se não houver a etapa 1. O diabo precisa fazer a pessoa ser iniciada para depois ele trabalhar os desejos e vontades, as tentações. Aí chega a etapa 3. Qual é a etapa 3? Proporcionar oportunidades. Porque para que a tentação aconteça, a oportunidade tem que acontecer. Uma pessoa que tem um pecado, digamos aí, o pecado da fofoca, ela aprendeu a fofocar, foi iniciada. De vez em quando ela tem vontade de fofocar. Então o que o diabo vai fazer? Ela vai trazer sempre os fofoqueiros para perto dela. O diabo vai colocar amigos fofoqueiros, o diabo vai colocar a pessoa que vai puxar uma fofoca com ela. Então ele vai proporcionar as oportunidades. Uma pessoa que tem problema de rebelião, ela foi iniciada, ela foi estimulada e agora o diabo vai colocar pessoas rebeldes perto dela, pessoas que têm essa iniquidade. Uma pessoa que tem problema com pornografia, ela foi iniciada, o diabo vai colocar o desejo e depois ele vai colocar perto da pessoa um vídeo pornográfico, uma oportunidade de pornografia. Etapa 4, que é prendê-la ao ciclo. Agora a pessoa teve o início, foi tentada, tem oportunidade, então agora ela vai começar a fazer isso todo dia. Porque ela está presa a um ciclo. E tudo que se repete vira hábito. Então o que o diabo quer é que a pessoa comece a fazer. Todo dia ela faz um pouquinho, vai fazendo um pouquinho, faz um pouquinho. Quando se torna hábito, esse hábito já se torna sangue da pessoa, DNA da pessoa. Deixa de ser uma tentação, vira um pecado, deixa de ser pecado, vira transgressão, deixa de ser transgressão e vira iniquidade. Então, a pessoa que é cativa de problemas de tentação, pessoal aí que talvez esteja assistindo e tenha algum problema nessa área, você primeiro tem que lembrar do quando começou. Qual foi a primeira vez? Deus vai fazer você lembrar. E você vai orar dizendo, Deus, eu aniquilo aquela data da minha vida que eu fui iniciado ao pecado. E você vai orar repreendendo essa maldição, seja ela uma prostituição, uma pornografia, uma masturbação, uma fofoca, um roubo, seja lá o que for. Você vai orar repreendendo e você vai lutar para diminuir a intensidade desse hábito. Porque conforme você vai diminuindo a intensidade do hábito, o ciclo vai quebrando e esse ciclo da etapa 4 vai parar de funcionar. Então Jesus disse que é possível vencer a tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma pessoa que diz assim, pastor, eu não consigo vencer a tentação, é porque ela não recebeu na vida dela o poder de Jesus. Porque tudo aquilo que nós queremos e que a palavra nos garante, nós podemos. Talvez não seja simples, talvez não seja fácil, mas tudo é possível ao que crê. Ok? Número 2, então, foi a tentação. Vamos ao número 3, que são os vícios. É a terceira maneira que o diabo tem para acessar a mente do ser humano. Tá? Os vícios, eles são não necessariamente cocaína e maconha. O vício pode ser uma dependência física. Por que física? Porque o organismo da pessoa acabou se tornando dependente daquela substância, como, por exemplo, um cigarro, uma bebida alcoólica,
uma droga, uma erva, o organismo dessa pessoa, o organismo físico mesmo, ele acabou se tornando dependente. Então a pessoa, ela vai querer parar de usar o cigarro, ela vai querer parar de beber, ela vai querer parar de usar a droga, mas algo no corpo dela vai estar dizendo, eu agora estou, o corpo físico, eu agora estou dependente disso. E aí fica aquela luta entre a vontade da pessoa e a ordem da carnalidade, da natureza física dessa pessoa. E na maioria das vezes essa pessoa não compreende o poder da mente sobre o corpo e se entrega aos vícios. Esses vícios eles também podem ser dependências emocionais. Tem gente que não é viciado em cocaína, em maconha, mas é viciado na internet. Será que você conhece alguém que é viciado em Facebook? Será que você conhece alguém que não consegue parar de olhar o WhatsApp? Será que você conhece alguém que não consegue ficar um dia sem navegar na internet? Talvez você conheça alguém assim. Então tem pessoas que são dependentes não na área física, mas na área emocional. E é a mesma coisa, gente. Você pode não ser viciado em cocaína, mas é viciado em Facebook, em WhatsApp e qualquer tipo de obsessão. Ambos os vícios, como é que funciona o vício na batalha espiritual na mente? Ambos removem a capacidade de concentração e de autocontrole. É uma mente desgovernada. Uma pessoa que está presa no cigarro, na bebida, ela está dizendo a ela mesma e ao mundo espiritual, eu não consigo governar as minhas vontades. E quando isso acontece, fica um aviso na mente da pessoa de que tem uma porta aberta. Então o diabo ele consegue naturalmente manipular uma pessoa. Você pode ver, eu digo isso com cuidado para não ser nem um pouco preconceituoso, mas você pode observar que qualquer pessoa viciada é uma vítima fácil para ser usada pelo diabo, seja qual for o vício. E o problema é que nós temos a nossa listinha de vício e ainda não incluímos na nossa listinha a questão da internet, do Facebook e qualquer outro desses vícios que a maioria dos cristãos hoje estão cativos. Estão ouvindo aí, gente? Coraçãozinho na tela para quem está me ouvindo. Então vamos lá. Outra maneira que o diabo tem, e aí eu vou colocar isso aqui dentro dos vícios, ainda que não sejam vício em si, são os alucinógenos. Eu coloquei esse desenho aqui só para simbolizar os alucinógenos, que olha um pouquinho para essa tela, esse desenho aí, fixa o olho bem no meio aí desse desenho, durante alguns segundos. Dá uma impressão que esses desenhos estão te puxando para dentro dele, né? Mas é só uma imagem, não precisa se preocupar. Mas o que é um alucinógeno? Alucinógeno é qualquer coisa que gera dentro da pessoa a ideia de alucinação, de ver aquilo que não está acontecendo de fato. Então qualquer alucinógeno também opera como chave de acesso à mente humana, independente se é vício ou não. A pessoa pode usar uma erva, usar uma folha, usar uma droga, usar uma química, e ela ficou doidona, mesmo que não seja um vício. Se ela ficou doidona, a porta na mente ficou aberta para o diabo entrar. E nós vamos entender isso lá na frente, tá? O assunto só está engrossando. Então, o uso de drogas, bebidas, fumos, medicamentos que anulam o controle da razão, o controle do neocórtex, são automaticamente explorados pelos demônios como portais de acesso à mente. Daqui a pouco eu vou explicar o que acontece depois que o diabo entra. Por enquanto só estou dizendo quais são as portas. Então algumas imagens, ou até mesmo alguns sons, algumas melodias, podem ter um efeito alucinógeno. A gente tem que ter muito cuidado com que tipo de imagem a gente olha. A gente tem que ter muito cuidado com que tipo de som, que tipo de música a gente ouve. A pessoa vai para um baile funk, fica lá 3, 4 horas direto. Na cabeça da pessoa aquele negócio. Aí a pessoa sai dali tirando a roupa, roubando, assaltando, matando gente, se prostituindo e não consegue entender por que fez aquilo. Muitas vezes, por trás daquelas batidas, existe um efeito alucinógeno trazido pelo diabo. Então, enquanto tem aquela série de batidas, frases proféticas do inferno são liberadas. Eu vou me abaixar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, a pessoa é alucinada e manipulada pelo poder da mente. Ok, gente? Tudo bem para vocês aí? Comentem alguma coisa, escrevam alguma coisinha aí, que eu gosto muito quando vocês escrevem.
Cara, quarta chave de acesso na mente das pessoas pelo diabo. Bombardeio mental. Obrigado, querido. Obrigado, Marcos. Bombardeio negativo na mente indefinida, aproveitando da mente fraca, oficina do diabo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido aquele ditado: mente vazia é oficina do diabo. Eu quero dizer para vocês que mente fraca é oficina do diabo. Então a sua mente, meu irmão, minha irmã, a sua mente deve ser blindada contra qualquer coisa do diabo. Por exemplo, dúvida. Você está assim, será que Deus existe? Será que eu sou feliz? Será que eu sou bonito mesmo? Será que eu vou continuar vivo? Será que eu vou morrer? A dúvida é uma maneira que o diabo tem de fragilizar o controle da sua mente para poder ter acesso a manipular você através do que você pensa. Porque todo pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma ação. Desânimo. Essas coisas que eu estou falando aqui, gente, tudo isso que eu vou falar aqui é a mesma coisa que você beber veneno, só que é veneno para a mente. Procrastinação, deixar as coisas para depois. Baixa autoestima, síndrome de eu não sou ninguém, eu não sou nada. Raiva, de ira. Uma pessoa que fica com raiva das coisas, que fica irada, daqui a pouco ela está sendo usada pelo diabo. Mágoa, desejo de vingança, insegurança, ciúme, desconfiança, inveja. E aí o que é inveja? Obsessão pelo alheio, o que é dos outros. Você tem seu carro, o outro tem um carro mais bonito, você fica obcecado pelo carro do outro. Você tem sua mulher, o outro tem a mulher que você acha mais bonita, você fica obcecado pela mulher do outro. Isso é inveja. Autocomiseração, orgulho, egoísmo. O que é o egoísmo? É um ego desajustado. Carência emocional, aquela pessoa que está sempre, ninguém me ama, ninguém me quer, eu queria tanto um abraço, ninguém me veio me visitar hoje, eu sou coitadinho. Essas pessoas todas aqui são vítimas do inferno, ok? Desespero, seja qual for, estou desesperado. Hoje eu vi uma cena terrível, uma cena triste. A minha esposa, hoje, nem sei que dia é aqui, mas hoje a minha esposa enterrou o pai dela. Ela devia estar naquele velório desesperada, deveria estar desesperada, mas ela escolheu manter a mente dela no controle. Ela esteve com a cabeça erguida, chorou a dose certa. Na hora que ela deu uma palavra, ela deu a melhor palavra de paternidade que se pode dar. Pregou 10 vezes mais do que eu. Orou pelas pessoas. Por quê? Porque ela manteve o controle da situação em um momento que aparentemente ela tinha todo o direito de ser desesperada. Identidade indefinida. É aquela pessoa que não sabe quem é em Deus, não sabe. Então, todas essas coisas são evidências de uma mente fraca. Agora eu vou ler para vocês o que está escrito no livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 15. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Só um momentinho, por favor. Provérbios, capítulo 15, versículo 15, está escrito assim: todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Então, se você é aflito, tudo isso que eu estou mostrando aí é aflito. Dúvida, desânimo, procrastinação, baixa autoestima, raiva, mágoa, insegurança, ciúme, inveja, autocomiseração, orgulho, egoísmo, carência emocional, desespero, identidade indefinida. Todos os dias do aflito são maus. Se você tem essas coisas, seu dia vai ser ruim. Está escrito isso na Bíblia. Agora, o de coração alegre, o dia dele é um banquete contínuo. Tudo dá certo, as portas se abrem. Então, aquele dia que você diz assim, hoje eu acordei com vontade de ser coitadinho. Tranquilo, é um direito que você tem, mas não reclame se for um dia ruim. Hoje eu acordei com raiva, hoje eu acordei orgulhoso, ciumento, invejoso. O problema é seu, não reclame se seu dia for só coisa ruim. Mas se você acordar de manhã e falar assim, olha, eu estou com vontade de ficar triste, mas eu vou ficar feliz. Eu estou com vontade de me vingar, mas eu vou deixar Deus cuidar. Eu estou seguro em Deus. O seu dia vai ser um dia de portas abertas, de banquete contínuo, porque você escolheu deixar a sua mente protegida. E esse é o bombardeio mental. Eu tenho mais algumas chaves, tá? Tem bastante coisa aqui. Depressão.
ainda aqui dentro do bombardeio mental. O que é depressão, gente? Vocês que já ouviram falar tanto de depressão, depressão para muita gente é uma panela que tem na cozinha, né? Panela depressão. Mas existe uma doença terrível chamada depressão, que é uma doença emocional, uma doença mental, que pode ser vencida com a batalha espiritual na mente. O que é depressão, gente? Depressão é isso aqui, ó. Visão negativa de si mesmo, visão negativa do mundo e visão negativa do futuro. Quando junto essas três visões negativas, a pessoa entra em depressão. Qual é a visão negativa de si mesmo? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho valor. Aí depois a pessoa com visão negativa do mundo. Eu não confio em ninguém, todo mundo está contra mim. E visão negativa do futuro. As coisas estão ruins e não vão melhorar. Pronto. Quando a pessoa ela pega essas três chaves aqui de negatividade dela mesma, do mundo e do futuro, o sistema emocional dela para de funcionar e entra em colapso. Automaticamente o corpo reage a isso, porque todo pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma ação. Então automaticamente a pessoa perde a fome, perde a vontade de se locomover, perde a vontade de sorrir, o coração para de bater melhor, o pulmão, o rim, como aconteceu, né, talvez aí com esse caso recente que eu falei para vocês, e uma reação em cadeia psicossomática começa a acontecer com essa pessoa simplesmente porque ela deixou entrar na mente dela essas três flechas do inferno. Por isso você deve blindar a sua mente. Toda vez que vem a ideia de que você não tem valor, repreenda isso. Eu tenho valor sim, eu sou especial sim. E ainda vou ser mais. Quando vier essa ideia de não confio em ninguém, para com isso. Confia, acredita mais uma vez, perdoa, dá uma segunda chance. E quando vierem com esse papo de estar em crise, as coisas não vão melhorar, desse daqui é para pior, acredite no futuro, porque você não estará apenas liberando uma palavra positiva, mas você estará se blindando contra uma depressão, tá? Então é isso daí. Pode ter certeza, qualquer pessoa que você conhece que está em depressão, ela está embasada respaldada nessas três frases emocionais. Continuando aqui, quinta chave de acesso na mente humana, essa daqui é muito triste, inclusive, que é a exploração de pessoas com problemas mentais. Uma pessoa com problema mental, vou dar aqui alguns exemplos, uma pessoa com autismo, uma pessoa com síndrome de Down, dentre inúmeros outros exemplos, infelizmente, continue os coraçõezinhos aí, por favor, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Isso, muito obrigado, muito obrigado. Né? Se uma pessoa der o coraçãozinho, eu sei que o problema não é na minha internet. Ótimo, obrigado. Infelizmente, essa pessoa que tem autismo, essa pessoa que tem síndrome de Down e inúmeras outras doenças, pode ser a criança ou o jovem ou o adulto mais puro do planeta. Mas a mente dela está debilitada. A mente dela tem uma pequena deficiência, ou uma média deficiência, ou uma grande deficiência. O fato dessa pessoa ter uma deficiência, covardemente, é aproveitado pelo diabo para manipular a mente dessa pessoa. Então, eu não posso dizer que a culpa é da pessoa, mas existe um problema. Então, essa pessoa fica nervosa com facilidade, ela não tem governo mental com a mesma facilidade que uma pessoa sã nessa área. O diabo vai explorar isso. E muitas vezes você vai ver uma pessoa com problemas mentais agindo como uma endemoniada. E nós temos até muito cuidado para não dizer que essa pessoa está endemoniada e não ser cruel. Mas, na verdade, é porque o diabo aproveitou da fraqueza mental dessa pessoa ou para possuí-la ou até mesmo para perturbá-la, oprimi-la, gerar crises, fazê-la cometer atrocidades. Então vamos ler juntos aqui. Exploração de pessoas com problemas mentais. Algumas pessoas nascem com problemas mentais e por questões biológicas têm dificuldade de assumir o governo de suas próprias mentes, tornando assim alvos fáceis para a covardia demoníaca. E aí o assunto agora vai ficar um pouquinho mais profundo. A sexta chave de acesso do demônio à mente de uma pessoa, tudo isso, gente, vocês vão assistir novamente o replay.
É muita informação. Eu sei que isso daqui é para fazer doutorado, mas assistam hoje e depois voltem ao replay. Não confiem apenas nesse vídeo aqui. Vão ao replay. Neuroassociações negativas. O que são neuroassociações? Neuroassociações são pensamentos associados a emoções que afetam atitudes. Ao pensar em determinadas situações, somos levados a ações negativas que, sem que percebamos, na maioria das vezes, o inconsciente que libera sensações. Por exemplo, gente, vamos fazer uma dinâmica aqui. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Agora. E imagine aquele bolinho de fubá gostoso que a sua avó fazia quando você era criança. Se ela não fazia bolinho de fubá com milho, aquele gostoso que tem erva doce assim jogada em cima do bolinho. Pensa naquele pãozinho com manteiga que o vovô servia quando você era criança. E observa que enquanto você pensa nisso, a sua boca vai se enchendo de água. Observa que enquanto você pensa nisso, talvez o seu coração está batendo mais forte. Observa que enquanto você pensa nessas coisas, o seu organismo está gerando reações no seu corpo. Da mesma maneira, imagina agora que você está ouvindo uma música que você ouviu quando você conheceu a primeira pessoa que você amou na sua vida. Pode ser até uma música do mundo, aquele pagodinho que você ouviu quando você não era crente. E agora esse pagodinho, tenta lembrar dele, observa como essa música, quando tocada, ela te leva a uma situação. Então, o que acontece? Nosso organismo, nossa mente é estimulada. Ela pode ser estimulada através de músicas, através de imagens, através de cheiros, aromas, através de pessoas, através de background. O que é um background? É um cenário que você está passando, através de locais. Isso é natural, pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Agora, como nós estamos falando de batalha espiritual, o diabo ele é muito esperto e ele sabe que existem alguns estímulos que quando ele fizer, você vai ficar triste. Quem está me ouvindo aí, coraçãozinho na tela, por favor. Está muito parado essa tela hoje. Alguém me ouvindo, gente? Ok, pronto, obrigado. Então o diabo sabe que algumas músicas que você ouve, aí você só bate o coraçãozinho um pouquinho e para, gente. Não precisa bater toda hora, não. De vez em quando bate o coraçãozinho. Só para eu saber que vocês estão aí, senão vocês vão ficar batendo o coração e não vão me ouvir, né? O diabo, ele sabe, por exemplo, o diabo sabe que tem uma música certa que quando você ouve, você fica deprimido. O que ele vai fazer? Ele vai fazer passar um carro na rua tocando essa música alto, sem você perceber. O diabo sabe que tem um cheiro que quando você ouve, você fica agitado. Ele vai fazer esse cheiro chegar perto de você. E acredite, meu irmão, ele faz isso o tempo todo. Sabe quando bate aquela tristeza que você não sabe de onde veio? Sabe quando bate aquela inquietação? Sabe quando você de repente fica com raiva de alguma coisa, você não sabe por que ficou com raiva? Bate aquele desajuste emocional? É bem possível que você esteja sendo atacado por uma neuroassociação negativa. E olha, o diabo conhece o seu ponto fraco muito mais do que você imagina. Então, finalizando essa parte aqui, número 6, aqui embaixo está escrito o seguinte, ó. Neuroassociações negativas são mensagens subliminares criadas pelos próprios demônios. Assim como tem aquela mensagem subliminar que aparece na televisão, imagina a mensagem subliminar no dia a dia, criada pelo demônio. Ele coloca as coisas na sua frente sem você perceber que foi colocada por ele, e isso te leva para sensações que podem te paralisar. Sensações que podem te manipular a fazer coisas ruins. A pessoa fica hipnotizada, ela nem sabe por que está com vontade de se matar. Ela nem sabe por que está com vontade de chorar. Às vezes por uma neuroassociação. Então, gente, só para recapitular, olha só como é que o diabo vem na mente de uma pessoa o dia inteiro sem a pessoa perceber. Ó. Só estou voltando aqui para recapitular. A gente passa por isso aqui o tempo todo, gente. Quando eu falo de batalha espiritual na mente, a pessoa não tem ideia. Ou a pessoa é atacada pelo medo, ok? Ou a pessoa ela é atacada na mente pela tentação. Ou ela é atacada por um vício.
ou ela é atacada por um alucinógeno, ou ela é atacada por dúvida, desânimo, raiva, ira, mágoa, insegurança, ciúme, inveja, orgulho, carência emocional, desespero e tanto mais. Ou ela é atacada pela depressão, que é a visão negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. Ou ela é atacada por problemas, por ter problemas mentais e ser vítima fácil. Ou ela é atacada por neuroassociações negativas. Agora me responda aí. Será que algum desses ataques aí te alcançou no dia de hoje? Será que algum desses ataques aí te fez cometer algum erro no dia de hoje? Analisa aí o seu dia, analisa a sua semana e me diga até onde você se sente blindado a esse tipo de ataque e até onde você acha que esse ataque tem te atormentado de verdade. Vamos lá. E quando somos atacados por tudo ao mesmo tempo? Josimar, é isso aí mesmo, meu filho. É isso que acontece. O que eu estou fazendo agora nessas primeiras aulas, que nós ainda temos fora essa mais 4 aulas, o que eu estou fazendo agora é denunciando o problema. Vocês possivelmente vão sair dessa aula hoje pensando assim, meu Deus do céu, guerra espiritual é uma coisa mais séria do que eu imaginava. Eu preocupado com preto velho e pombagira na vida das pessoas e eu estou sendo atacado o dia inteiro. Você acorda motivadíssimo, de repente quando chega meio-dia você já está acabado, você está destruído. E o diabo nem entrou dentro de você, mas ele mexeu com a sua mente, irmão. Foi o suficiente. Isso aí não é só contigo não, é com todos nós. Se você não aprender a vigiar, o ataque é muito cruel. Ok, gente? Coraçãozinho na tela, por favor. Para eu poder passar para a próxima. Isso, muito obrigado. Tem um filme. Esse filme aqui eu queria que vocês assistissem ele aí. Sempre que eu deixo um dever de casa, eu fico na expectativa de que vocês possam assistir. Esse filme aí chama-se Golpe Duplo. Esse filme é com Will Smith e com Rodrigo Santoro. Ele participa como vilão do filme. Alguém aí já viu esse filme? Lembranças ruins, Renata. Isso mesmo, isso também faz parte de neuroassociações negativas. Esse filme com Will Smith, anotem aí, eu quero que vocês assistam esse filme. Porque acontece algo muito forte nesse filme. O Will Smith, ele é um vilão especialista em manipular mente de pessoas para roubar. E eu quero que vocês assistam a parte do filme onde ele consegue roubar, enganar um milionário durante um jogo de beisebol. E aí ele vai mostrar vários exemplos de neuroassociação negativa nesse trecho do filme, onde ele rouba um milionário, fazendo uma negociação cheia de mensagem subliminar, assistindo um jogo de beisebol. Estou deixando isso aqui, vocês assistam e comentem comigo no grupo do Mindset Espiritual assim que assistirem, tá bom? Isso é muito importante. Só vou deixar esse dever de casa. Número 7. E aqui vocês vão entender como é que o demônio entra no corpo da pessoa. Agora vamos falar sobre como acontece uma possessão. Manipulação através de psicossomatismo. Tá? O que é psicossomatismo? Psico significa mente e soma significa corpo. Psicossomatismo significa reações do corpo que começam na mente. Você já viu uma pessoa que tem uma doença? Antes de você ler, preste atenção em mim aqui. Você já viu uma pessoa que tem uma doença, ela vai no médico, o médico diz assim, isso é um problema psicossomático. É alguma coisa que está na sua mente aí que está gerando problema no seu corpo. Se você tem que procurar um psicólogo, que o problema está na sua mente. Então, existem esses problemas psicossomáticos e são mais comuns do que nós pensamos. Problemas que começam na mente da pessoa. Vou te dar exemplo de como isso funciona, como é que a ciência trabalha isso aí, dentro aqui da nossa apresentação. Uma pessoa tímida, talvez... Quem aí é tímido? Não precisa me responder, não. Responda em silêncio. Uma pessoa tímida, ela fica suada quando ela está passando por um momento de timidez constrangedor. Ela começa a transpirar e ela fica com a pele toda avermelhada, fica com a cara vermelha, com a orelha vermelha.
Porque o que tem a ver uma coisa com a outra? A timidez é emocional, é na mente. Mas é interessante, a pessoa tímida começa a suar e fica vermelha. Então veja bem, começou na mente, mas atingiu o corpo físico. Outra coisa, uma pessoa que está nervosa, ou até mesmo uma pessoa que está tímida, muitas vezes, pelo fato dela estar nervosa, ela vomita. Então, olha só, nervosismo é algo emocional. Estou vendo algumas pessoas entrando de novo aí, deve ter dado uma travadinha, mas estou certo que vocês vão poder assistir novamente aí e sugiro que assistam mesmo o replay, tá? Mas uma pessoa nervosa, o nervosismo é algo na mente da pessoa. Aí a pessoa vomitou porque está nervosa. Então veja bem, saiu da mente e foi para o corpo. Ou então a pessoa ficou com dores de barriga, dor de cabeça porque está nervosa. Isso é psicossomatismo. Uma pessoa que está estressada começa a sentir dor de cabeça. Então começou aqui no emocional, ela está estressada porque pegou contra-cheque e veio com menos salário. Começa a sentir dor de cabeça. A mente atingindo o corpo. Ou então aquela pessoa que está com aquele aperto no peito, não sabe de onde vem. E às vezes o inconsciente, o subconsciente da pessoa está mandando uma informação ruim, triste para ela. E ela não está percebendo isso no neocórtex dela, mas sente o aperto no peito. Uma lembrança que a pessoa teve, de repente o coração acelerou. Um estresse por causa de aumento do peso, a pessoa começou a engordar. Aliás, o contrário, a pessoa ficou estressada demais e por causa disso engordou. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existem várias provas aqui de que uma situação emocional pode transformar o físico. Tá claro isso para vocês? Então vamos aprofundar isso daqui. Vamos aprofundar mais um pouquinho. A maioria das doenças físicas ocorrem após uma autorização do consciente ou do inconsciente. A maioria das doenças. A pessoa ficou doente porque ela aceitou ficar doente. A pessoa ficou doente porque algo dentro da mente dela disse assim, eu concordo que essa doença vai me atingir. Pode ter certeza disso. A pessoa, se ela falar assim, eu não vou ficar doente, eu não aceito doença, eu não vou ficar doente, a própria mente da pessoa cria uma blindagem impedindo que o corpo físico possa aceitar essa doença. Agora, se a pessoa começa a dizer assim, eu acho que eu estou doente, eu estou sentindo que a minha língua está azul, eu estou sentindo que minhas pernas estão tremendo, daqui a pouco a pessoa está em coma. Continuando aqui, voltei. Dentro dessa linha de raciocínio. Nosso corpo físico é influenciado pelo que acontece na mente. Você já percebeu, gente? Você já percebeu que muitas vezes você está assistindo um filme e na hora que você está vendo o filme, alguém pega uma faca e enfia no olho da outra pessoa, enfia a faca dentro do olho, prof! Na mesma hora você sente uma dor no teu olho, você bota a mão no olho e tudo. Quem já passou por isso, bate o coraçãozinho na tela aí. Você está vendo um filme, a pessoa quebrou a perna, você bota a mão na perna. Olha só que interessante. Está na sua mente, foi para o seu corpo. Outro exemplo. Imagine você que está me assistindo que eu pego um limão agora. Um limão bem verdinho. E eu começo a chupar esse limão. Imagina, eu vou até botar a minha tela aqui para você ver. Aqui, dá licencinha aqui. Imagina que olha para mim. Imagina que eu pego um limãozinho aqui bem verdinho. Eu começo a chupar o limão, ó. Um limão bem azedo, ó. Aí eu chupo esse limão, delicioso limão. Adoro limão. Agora me diz aí, querido, você que está me assistindo, quem está com a boca cheia de água, bate um coraçãozinho na tela, por favor. Quem com a boca, olha aí, quem está com a boca cheia de água? Só você, só uma pessoa? Duvido. Se eu tivesse com um limão de verdade aqui, você ia estar com a boca cheia de água querendo cuspir. Por quê? Porque enquanto eu chupei esse limão invisível aqui, o seu cérebro confundiu tudo. E o seu cérebro começou a dizer o seguinte, eu tô com um limão na boca, eu preciso de saliva. Então o seu corpo produziu saliva. Algo que eu coloquei na sua mente, o seu corpo produziu saliva. Se eu aqui, Ricardo, consigo colocar saliva na tua boca, imagina o que o diabo consegue fazer. Hein, Ana? Se eu aqui, Ricardo, consigo colocar saliva na tua boca pelo periscópio, imagina o que o diabo consegue fazer através de técnicas muito mais avançadas do que um limãozinho verde.
Então, muitos filmes são exemplos disso aí. Esse do gotejar de sangue aqui eu falo em uma outra oportunidade. Senão vai tomar muito tempo aqui do que eu preparei para hoje. Então eu quero que você pense. Deixa eu até melhorar aqui essa tela aqui. Minha sensação é de gasto... Não entendi. Tá doido, Josimar. Josimar tá com a boca cheia de água, né? No replay não aparece esses comentários que vocês fazem. Então quem assiste o replay muitas vezes pensa que o pastor Ricardo tá falando sozinho. Vamos lá. Pense na possibilidade de que o nosso corpo físico pode estar consideravelmente influenciado por um efeito psicossomático. Imagina, irmão. Talvez você não saiba quantas coisas entraram na sua mente ontem, anteontem, mês passado, semana passada, que estão aí na sua mente fazendo seu corpo estar pior do que deveria estar. Então pensa na possibilidade de quanto lixo está na sua mente, como o seu corpo está reagindo a tudo isso. Tá bom? Legal, gente. Então, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Agora aqui eu vou deixar isso para a semana que vem, quando eu for falar sobre possessão e opressão.